Só aguardar uns aguardar um minutinhos, minutinho, pessoal, pessoal, para terminar de entrar. entrar. Oi, Oi, Patrícia, boa Patrícia, boa noite. noite. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem, Bem, menina? menina. Bem. Oi, Oi, Amarildo, boa Amarildo, boa noite. noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Tudo pessoal? bem? Bem, Tudo ótimo. Vamos aí já. Só aguardar uns aguardar uns minutinhos, minutinhos, pessoal, pessoal, terminar de terminar de entrar. entrar. Tá ótimo, tranquilo. Ricardo, boa Ricardo, boa noite. noite. Boa noite, tudo bem, Denise? Tudo Tudo bem, bem, você? você? Tô em deslocamento aqui, tô chegando na empresa, dentro de 10 minutos. Tô no celular, qualquer coisa se cair, daqui a pouco eu volto. Tá, tudo Ah, bem, tudo sem bem, sem problemas. problemas, então. Oi, Oi, Estevam, Estevam, boa boa noite. noite. Boa noite, Denise. Acho que meu microfone estava desligado. Agora Ah, sim. agora Ah, sim. agora sim. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem.
Alessandro, boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Boa noite, Boa noite, Alan. Alan. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Agora estão me ouvindo? Agora Agora sim. sim. Acho que a gente já pode começar então, né? Já estamos em um número. Bom, o O pessoal vai entrando conforme conforme eles forem entrando. Pode ser? Pode ser? Beleza. Beleza. Deixa eu só então Então, compartilhar minha tela com vocês, tá? tá? Bom, pessoal, então mais uma vez, boa noite a todos, né? Sejam Sejam todos todos bem-vindos aqui ao bem-vindos aqui ao nosso nosso encontro, tá? tá? Vocês já, a gente já se apresentou, né? Mas porque não lembro, meu nome é Denise, tá? Sou engenheira de alimentos. E a gente vai estar trabalhando aí com o projeto AD junto com a empresa de vocês, ok? Bom, então, gente, hoje é o nosso encontro coletivo 1, né? A gente vai fazer nossa reunião, nosso primeiro contato aí no grupo, ok? Então, aqui só seguindo aquele cronograma de etapas que a gente tinha preparado para o projeto, tá? Então, hoje, o que a gente já percorreu, né? A gente já apresentou, realizou o autodiagnóstico, foi que vocês desenvolveram aquelas 18 questões lá no site, já fizemos o nosso encontro individual 1, tá, onde a gente fez aquela apresentação da jornada, fizemos a adesão, apresentei para vocês o termo de adesão, que alguns já conseguiram me encaminhar, né, assinado. E trabalhamos as questões da devolutiva do autodiagnóstico. A gente trabalhou aquelas 18 questões que estavam, que vocês responderam no nosso pré-encontro. Então, hoje a gente está aqui no nosso encontro coletivo número 1, tá? Então, a gente vai fazer essa palestra sobre inovação, sobre produtividade e sobre indicadores, tá? Então, aqui é o nosso roteiro de onde a gente está. Seguindo resumindo o que eu acabei de apresentar ali, então hoje a gente está nessa fase da palestra. Tá? Nossa agenda do dia, então, vai ser, vamos conversar, né, um pouquinho sobre indicadores, sobre produtividade, então são palestras inspiracionais. Bom, antes de a gente começar, né, eu gostaria de conhecer um pouquinho vocês, para todo mundo conhecer, se apresentar, né, falar o seu nome, qual empresa que trabalha, qual a área de atuação da empresa e qual a cidade que a gente está localizado. Para a gente se familiarizar, a gente vai estar trabalhando aí junto durante os 4 meses do projeto, né, nesse grupo. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho para a gente poder se conhecer. Né? Quem gostaria de começar? Olá, boa noite. Oi. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Sou Amarildo, Novo Horizonte do Sul. Daí eu minha esposa aqui, Renata, a gente trabalha junto. É uma empresa familiar.
e eu trabalho no comércio no ramo de combustível, mas dentro do nosso ramo tem uma conveniência, e é nessa conveniência que a gente está participando aqui hoje. E espero aqui contribuir, né? E ao mesmo tempo também ouvir de todos vocês aí aquilo que a gente pode melhorar dentro do nosso trabalho, da nossa caminhada aí. Um prazer conhecer todos vocês, alguns aí já é conhecido, que é daqui de Novo Horizonte também. Um grande abraço e vamos em frente aí. Muito obrigado. Bacana, Marildo. Quem se habilita a se apresentar agora? Vamos lá, que daí eu já deixei minha tarefa cumprida. Bom, prazer, sou Estevam, sou representante da PET, que é o Eucalipto Tratado, aqui de Nova Andradina. Então, a gente é uma empresa do segmento de madeira florestal, né? Então, a gente trabalha com eucalipto tratado, destinado principalmente a mourão para cerca, lasca, atividade rural que é bem forte aqui no nosso estado. E aí a gente está passando já por uma fase de grandes transformações. Foi um ano assim desafiador, mas também com algumas conquistas, né? E a gente quer seguir trilhando esse caminho e por isso que a proposta aí do Sebrae foi bem-vinda. Bacana, Estevam. Isso mesmo. É o próximo? Boa noite. Alan. Meu nome é Alan, sou da empresa Café Tropical aqui de Ivinhema. Várias pessoas já me conhecem aí. Só um minuto. E também estou com a fábrica Tropical Alimentos também com um novo segmento agora, né? E por isso que estamos aí perante ao Sebrae mais uma vez, buscando esse meio de a gente estabilizar nosso meio de produção e de inovar novamente mais uma vez. Então, estamos aí novamente. É isso. Bacana. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Josi, sou de Novo Horizonte. Nós trabalhamos no ramo de materiais de construção. Eu sou a Josi. A Grace. Nós estamos à frente hoje da empresa, liderando a empresa, né? Liderando o nosso grupo. A gente está aqui no Novo Horizonte já tem uns 20 anos com materiais de construção, um pouquinho mais. E a gente, eu falo assim que aprender é muito bom, né? A gente está à procura do novo. Quando ligaram para a gente para falar do programa do Sebrae, inovação, eu achei ótimo, porque eu mesmo sou uma pessoa que me formei em 2008 e parei por ali, parei um tempo, né? E sempre tem oportunidades, a gente que coloca empecilhos para não estar acompanhando, né? E isso é muito perigoso, né? Ainda mais hoje a competitividade está muito grande, está muito acirrada. Então, estou com gosto de gás, eu e minha parceira aqui, vou fazer o novo material de construção Santa Terezinha. Um abraço, pessoal, que eu já conheço aí. Bacana, Josi. E agora? Estão escutando aí? Sim, estamos ouvindo, Patrícia, pode falar. Meu Patrícia, eu estou representando a loja Formigas, é uma loja de utilidades, variedades, e a gente está muito feliz de estar participando, porque é algo novo para a gente também, e estamos aí. Certo. Quem mais ainda falta, pessoal? Apresentar. Oi, André, boa noite. Você entrou agora?
Acho que o seu microfone está desligado, Andréia. A gente não te ouve. Tá ouvindo? Agora sim. Então a gente está se apresentando, né? Para o pessoal falar, se apresentar, falar o nome, a empresa que trabalha, de qual cidade a gente está falando, para a gente se conhecer um pouquinho. Tá. Meu nome é Andréia, eu estou falando de Carapó e eu sou proprietária de uma papelaria, chama Cairós Papelaria, e estou muito animada com o projeto. Bacana. Alessandro? Oi, é eu, né? Isso. Doutora Carla, tá por aí? Bacana, carapoense também. Pessoal, eu sou o Alessandro, sou também de Carapó, assim como a Carla Faria, né? Nós temos aqui, eu e minha esposa, temos unidades de bicicleta, 2 lojas de bicicleta aqui na cidade. Estamos aí há 4 anos no ramo, em busca de aumentar também a produtividade aí, e faz há muito tempo que eu estou querendo namorar o Sebrae, entendeu? Que a gente vê que pessoas que buscam o Sebrae obtêm um sucesso maior em produtividade, em atendimento, em busca de várias ferramentas que auxiliam aí para melhorar o desempenho da empresa, né? Então nós somos aqui de Carapó também. Bacana. Eu acho que agora foi todos. Faltou alguém? Faltou eu. Ana, para se apresentar e falar agora. Gente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Sebrae. Eu sou Ana Carla Castelo, sou a consultora sênior que vai acompanhar a Denise e vocês ao longo desse projeto. Eu sou responsável por estar junto com ela, auxiliando, orientando, tirando dúvidas e dando suporte a ela e a vocês também, tá? Tenho aí alguns bons anos de Sebrae também, já fui da casa desde 96, e eu concordo com o Alessandro que namorar o Sebrae é muito bom, porque a gente tem oportunidades fantásticas de aprender, de dividir, e de colaborar, e de conhecer, fazer muito network com outros. Olha quantas pessoas tem aqui na tela, né? Que eu não conhecia, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora. Então, e a Denise está me proporcionando isso, e o Sebrae proporcionou isso a todos nós. Então, contem comigo, eu estou aqui à disposição, vou acompanhar vocês na reunião. Se por acaso sumir a minha tela, eu continuo ouvindo, tá? Quero muito ouvir vocês junto com a Denise. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Sebrae. Obrigada. Obrigada, Ana. Bom, então vamos seguir aqui, tá? Vou compartilhar a minha tela com vocês. Agora então, todos já se conhecem, né? Já estamos em família. Vamos lá. Então, a gente vai primeiro começar falando um pouco sobre inovação e produtividade, né? Então, assim, a gente trata de relacionamento com o cliente. O modo com que a gente se relaciona com as empresas, que o cliente se relaciona hoje com as empresas, né? Será que ele é o mesmo como era feito alguns anos atrás? Né? Se a gente for parar para pensar nas formas que as empresas elas se comunicavam antes com seus consumidores e agora, como elas fazem hoje, né? A gente pode perceber que houve um avanço da tecnologia. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Vou pedir para vocês desligarem o microfone. Deixa eu só... Ô, Denise, fui eu que entrei no computador, por isso. Tá. Tava muito ruim no celular. Tá ok. Deixa eu voltar aqui. Então.
Pronto, quando a gente fala, né, de relacionamento com o cliente, né, a maneira como o consumidor ele se comporta, né, hoje em dia a gente consegue perceber que é bem diferente, né, do que era feito uns anos atrás, né. Por vários fatores, né, a sociedade evoluiu bastante, a gente teve várias mudanças, várias alterações tecnológicas, então a gente consegue perceber até no nosso próprio comportamento, né. Nós também somos consumidores, né, a gente sempre está consumindo algum produto, né. Então, antes essas empresas, elas disseminavam a informação daquela maneira que elas queriam. E acabava que os consumidores eles não tinham muito como responder a isso, né. As suas críticas, tanto críticas positivas ou negativas, elas raramente conseguiam se tornar públicas e ter grande repercussão. Hoje em dia a gente observa, né, por conta até das redes sociais, essa facilidade de comunicação, que esse relacionamento entre o consumidor e a empresa, ela é uma via de duas mãos, né? Que a reputação da marca ela está muito ligada com essa informação que o consumidor vai transmitir sobre ela, né? Então a gente vê que o consumidor ele tem esse poder, né? É muito difícil a gente construir a nossa marca, né? Sabe que envolve um trabalho árduo, né? De muito tempo, até a gente conseguir se consolidar no mercado e realmente consolidar a nossa marca. Mas para a gente ter um prejuízo de imagem, acabar sendo afetado por isso é muito fácil, porque hoje os consumidores eles estão mais atentos a isso, né? Então eles acabam eles mesmos se comunicando entre si e sempre pesquisando, né, sobre a reputação da empresa. Então, hoje em dia, a gente está bem avançado quanto a isso. Né? Então, os consumidores, a gente fala que hoje eles estão conectados. Então, a nossa empresa também tem que estar conectada. Né? As empresas elas precisam estar onde o consumidor está. Para poder ter um bom relacionamento. Né? Se a empresa ela não estiver presente nessa plataforma que o consumidor está buscando, ou se ela estiver lá e não estiver de uma maneira efetiva, não dar uma resposta para esse consumidor, com certeza o seu concorrente vai estar lá e você vai acabar perdendo espaço para ele. Porque esse cliente ele busca agilidade, né? Ele vai buscar uma atenção. Se ele está numa plataforma onde você não está presente, não consegue te encontrar, ou às vezes você até está lá, mas ele não consegue obter uma resposta rápida, uma resposta efetiva, com certeza vão ter vários outros do mesmo segmento que vão estar lá prontos para atender esse cliente, você acaba perdendo aí um pouquinho do seu espaço. Né? E a gente fala que a gente fala sobre o empoderamento do cliente, né? Que a expectativa do consumidor hoje ela mudou. O consumidor atual, o consumidor atual ele é bem diferente daquele de uns anos atrás. Né? Ele é ágil, ele busca informações na internet, e essa tendência do empoderamento do consumidor ela só tende a se intensificar ao longo dos anos. Né? A internet, então, ela permite que esse consumidor ele faça vários tipos de comparação, que ele compare os preços, qualidade, que ele analisa qual é a imagem que essa empresa tem perante aos outros consumidores, qual foi o grau de satisfação que outras pessoas tiveram ao consumir esse serviço, esse produto. E ela tem um acesso a uma gama enorme de alternativas. Então, hoje, os consumidores eles sabem do poder que ele tem. Né? E eles não têm medo de utilizar desse poder. Né? Caso eles estejam insatisfeitos com um serviço ou com um produto, ele não vai se hesitar em demonstrar essa insatisfação. Isso pode gerar um prejuízo de imagem enorme para a nossa empresa. Danificar bastante a nossa marca. Então, as empresas elas precisam estar atentas para conseguir atender as necessidades que os consumidores estão tendo, né? E oferecer algumas soluções antes mesmo que o consumidor peça essa informação. Né? A gente tem que tentar sempre se adiantar para conseguir fidelizar esse cliente. Né? Porque hoje, com esse acesso que a gente tem, né, essa quantidade de informações que a gente tem, então por que o cliente escolheria a sua marca? Né? Sendo que ela tem a possibilidade de várias outras. Então a gente tem que buscar se destacar aí para a gente conseguir chamar a atenção desse cliente para a nossa empresa. Agora a gente entra um pouco na parte de tecnologia e produtividade. Né? Normalmente as novas tecnologias elas estão associadas com progresso e com inovação, ou seja, com a otimização de alguma atividade ou de algum serviço.
Então, nesse sentido, essa tecnologia ela pode ser utilizada para poder melhorar os ambientes de produção e alguns fatores que vão influenciar nos indicadores, né? Melhorar a gestão do tempo, fazer uma redução de trabalho manual, controle mais efetivos para a realização de tarefas. E para isso é importante que essas ferramentas que sejam adotadas sejam ferramentas ágeis, sejam ferramentas que estejam de acordo com a realidade da empresa. Não adianta a gente fazer grandes investimentos e investir em tecnologias que não se aplicam à nossa realidade e à realidade do cliente que vem até nós, né? E também a gente fala que é necessário, né, haver uma mudança do mindset. O mindset é aquele modo de pensar, né? Então, trocando as palavras, a gente precisa modificar a nossa cultura, a cultura da empresa. Né? Porque não adianta nada a gente investir em novas tecnologias se a cultura da empresa está voltada para processos e práticas antigas, se a empresa é muito fechada. Então, é fundamental que a gente tenha essa mudança do nosso modo de pensar. Então, a gente fala, quando a gente vai implementar alguma mudança em alguma empresa, né? Ou implementar alguma inovação tecnológica, seja, a gente precisa primeiro modificar o nosso pensamento. Né? Então, começa sempre da gerência, da administração, daquelas pessoas que estão à frente da empresa. Porque se nem eles conseguem acreditar naquilo que vai ser passado, então dificilmente você vai conseguir convencer os seus colaboradores a trabalhar com aquilo, que aquilo é importante, que vai trazer bons resultados. Né? Então, é fundamental que tenha essa mudança. Primeiro, a gente tenha esse real interesse, né? Essa mudança dessa mentalidade, de buscar o novo, de saber a importância daquilo que está sendo implementado, né? Porque assim você vai garantir também que os seus colaboradores eles aproveitem todos os benefícios dessa inovação. Muitas vezes a gente implementa a inovação, a gente acaba deixando ela ali de lado, aquela tecnologia, não utiliza muito, os colaboradores também não sabem como utilizar, a gente acaba perdendo todo esse potencial que essa ferramenta pode nos oferecer, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos onde a tecnologia ela pode estar auxiliando no dia a dia da nossa empresa, né? Então assim, ele vai ter esse auxílio na nossa tomada de decisão, né? Uma melhoria na comunicação interna da empresa, melhoria com a tecnologia como uma ferramenta de gestão, né? A gente cita como um exemplo de tecnologia pode estar auxiliando na redução dos custos da empresa, através da geração de visualização de informações que são importantes para a estrutura organizacional da nossa empresa. Como, por exemplo, a gente tem alguns softwares que conseguem mapear todo o nosso fluxo de processos. E é muito bom a gente ter esse fluxo bem mapeado, porque a gente consegue ter uma visão bem ampla do nosso processo. A partir do momento que a gente consegue visualizar o nosso processo inteiro, a gente consegue, então, identificar quais são as dificuldades que a gente tem, a gente consegue identificar os gargalos, a gente pode observar cada etapa, né? Então a gente vai saber quanto tempo é gasto em cada uma das etapas, se essas etapas estão mesmo adequadas, ou se a gente poderia estar reduzindo, fazendo uma operação um pouco mais enxuta, trocando algumas etapas trocando a ordem de algumas etapas, e isso pode trazer aí uma melhoria na nossa produtividade também. Né? Então a tecnologia ela vem também nos auxiliando com isso, né? Com essa melhor visualização do fluxo da nossa empresa, né? Denise, posso fazer uma observação? Sim. Eu estou vendo que é muito legal esse ponto que você está falando, por isso que eu pedi para entrar um pouquinho. Sim. Então, o ponto que você está colocando é extremamente importante para a empresa. Você imagina o seguinte, aqui tem um cliente que te faz um pedido, nessa ponta. Nessa outra ponta, tem um cliente que vai sair com o produto ou serviço que ele te pediu. E nesse meio, até chegar aqui, tem o que vocês precisam fazer para tudo isso ser gerado e acontecer, que é o que a Denise está colocando. Então, quando a gente fala em tecnologia como ferramenta de gestão, a gente alinha muitas coisas. Então, são recursos, são materiais, são equipamentos, são pessoas, são métodos de trabalho. E quando você desenha esses dois pontos do seu atendimento, você começa a colocar nesse miolo, como a Denise colocou, qual é o ponto que a atividade está duplicada, o que está sendo feito que realmente o cliente não precisa, que você está levando tempo com aquilo, o que realmente precisa ser feito que o cliente precisa.
Então, é muito legal quando você constrói isso que a Denise falou. Você faz uma sequência. O cliente pediu, o cliente recebeu, vai analisando e vendo o que você pode complementar e fazer de recurso, de material, de serviço, de layout, enfim, de uma série de atividades que contribuem para o que vocês podem executar. Acho que a Denise tem no grupo, alguém do grupo aqui tem papelaria, não tem? Sim, Sim, tem tem papelaria. papelaria. Quem tem papelaria? É a Andréia? Isso. Então, imagina só, tá? É só um exemplo. Você faz uma mudança absurda assim, no espaço, no visual, do jeito de apresentar. Nós estamos no fim do ano, não estamos? Tem tinta, que é muito vendida, tem material de construção que as pessoas querem arrumar as casas, tem papelaria, tem uma série de serviços que, se você faz uma pequena mudança na sua forma de atender ou no jeito que você expõe o produto, já muda completamente a produtividade da coisa. Fim do ano vende mais? Ah, vende. Mas eu posso vender bem mais do que mais? Posso. E isso é bacana. Eu acho que essa colocação da Denise precisa ficar bem atenta. Melhorar a comunicação interna e aumentar entender esse fluxo é extremamente importante. Era isso, tá? Obrigada, Ana. Por isso que a gente fala que é importante a gente ter o nosso fluxo de processo bem definido, né? A gente saber exatamente quais são os passos da nossa empresa, né? Às vezes a gente trabalha ali no dia a dia, né? A gente fala, não, mas eu sei, né? Eu sei da minha cabeça, mas a gente tendo esse fluxo bem definido, a gente consegue observar esses pontos que a Ana colocou, né? A gente às vezes está com sua empresa está trabalhando com etapas que não estão agregando tanto, você pode substituir por outro, você pode ali ter um aumento, uma diminuição do seu tempo de produção. Então é bem bacana que a empresa tenha esse seu fluxo de processo bem definido, né? A gente fala também que a digitalização dos processos, né, através dela, fica bem mais fácil de a gente conseguir mensurar os nossos resultados e obter aqueles relatórios com informações reais e precisas, né, que vão contribuir na nossa tomada de decisão, né? São essas decisões estratégicas e ágeis, né, que vão acabar, aí, no final, reduzindo custos e evitar alguns desperdícios, né, e também otimizando os nossos rendimentos. Bom, então a gente fala aí da melhoria interna na comunicação, né? Hoje mesmo, estamos aqui fazendo o nosso encontro através do uso de uma ferramenta de tecnologia, né? Talvez há um tempo atrás a gente não se imaginaria estando fazendo encontros virtuais, né? Então, a tecnologia ela pode vir também auxiliar dentro da nossa empresa, né, nessa comunicação, tanto entre os colaboradores, ou entre as gerências, lideranças e os seus colaboradores, né, pode estar facilitando aí o dia a dia dessa empresa. Né? E a gente fala da tecnologia como uma ferramenta de gestão. Hoje a gente tem diversos tipos de software e algumas ferramentas que são específicas, né, no gerenciamento dos negócios e que estão disponíveis no mercado, que vão atender os nossos projetos desde a etapa da nossa criação até a entrega do nosso serviço ou do nosso produto. Né? Então a gente tem diversas possibilidades, né, de softwares que oferecem esses serviços, que são bem bacanas. Né? A gente tem que saber utilizar todo o potencial que essas ferramentas têm. A gente pode ter a gente pode observar na nossa empresa, né, uma grande melhora. E a gente fala na tecnologia que ela aumenta a agilidade na execução das tarefas, né? Talvez essa seja uma das maiores vantagens da tecnologia, que é a capacidade de otimizar serviços, né? De agilizar as execuções de tarefa. Né? Alguns processos que são feitos automaticamente, né? Informações que são bem guardadas, que são bem geridas, elas têm uma eficiência maior. Né? E esse trabalho ele vai permitir que você reduza esse tempo do colaborador de estar fazendo uma certa atividade, você pode direcionar ele para uma outra atividade estratégica, por exemplo.
Então, a gente fala que a tecnologia ela incentiva a inovação. Porque quando essa é uma outra vantagem bem característica dessas tecnologias, né? Que é esse estímulo mesmo à inovação. Você está inserindo ali alguns softwares, sejam eficientes, né? Se ter essa ferramenta de boa comunicação e de algumas soluções eletrônicas dentro de um ambiente de trabalho, você vai estar melhorando esse ambiente para os seus colaboradores, né? Você vai estar incentivando eles a se melhorar também. Porque quando a gente atua em um ambiente inovador, um ambiente tecnológico, a gente se sente mais estimulado a se desenvolver pessoalmente também para poder acompanhar o fluxo daquela empresa, né? Então, é inevitável que o seu colaborador ele se sinta motivado, mais integrado à equipe. Quando ele trabalha em um ambiente que seja tecnológico, então, ele automaticamente ele vai buscar também inovações para ele, né? Ele vai trabalhar ali seguindo esse mesmo fluxo, né? De fato, também a tecnologia ela pode ajudar a reduzir custos, né? Então, com a tecnologia, as empresas ela podem estar economizando em várias etapas, né, de execução de tarefas. A gente tem aqui, durante a nossa reunião, encontros individuais, né? Os empresários me relataram que fizeram investimento, foi até o Estevam da Pética, né? Ele relatou que ele fez investimento em materiais que acabou reduzindo o número de colaboradores que ele precisava para desenvolver uma determinada atividade, né? O Ricardo também da Compostrat diz que fez, através do uso de uma tecnologia de inserção de bactérias, ele conseguiu também reduzir o tempo de decomposição da matéria dele. Então, ele ganhou aí tempo de produção. Então, a gente vem aí com a tecnologia, né, ajudando aí a reduzir os custos da nossa empresa. Né? E aí agora a gente entra aqui num assunto que é o assunto do ano, né, que foi a pandemia do Covid-19. Né? Então, esse assunto que chocou bastante gente, né? Então a gente entra aqui com algumas questões, né? O seu negócio, ele foi afetado pela pandemia? Durante os encontros individuais, teve algumas pessoas que relataram para mim que não, que o seu negócio ele não foi afetado pela pandemia. Teve algumas atividades que não sofreram nenhum tipo de alteração, né? Por conta da pandemia. Vocês acham? Alguém que foi afetado? Gostaria de falar alguma coisa? Todo mundo quieto. Alguém sentiu esse efeito da pandemia um pouquinho mais drástico? Posso dar meu depoimento? Sim, Ana, por favor. Acho que tem um microfone dando eco. Que é o seguinte, gente. Assim como vocês, eu também tenho uma pequena empresa. Então, depois de muito tempo... Qual que é o microfone que está aberto? Eu acho que é o da Andréia. É que eu ia falar sobre a pandemia, porque eu tenho papelaria, e daí ela pediu a palavra. Ah, não, então para tudo. Primeiro o cliente, depois eu conto. Quero te ouvir, Andréia. É que eu abri, aí daí eu vi que você entrou, eu aguardei. Então, como eu tenho papelaria, o meu ramo de negócio foi totalmente influenciado, né, pela pandemia. Muito embora na minha loja tenha a parte de decoração de festas e tudo mais, mas a parte escolar é 50% das minhas vendas. Então, hoje eu vendo por mês 50% a menos que eu vendia no ano passado. Mas nem por isso desanimamos, não. A gente está firme, é uma ocorrência a nível nacional mesmo. E eu só demiti uma funcionária, eu não gostei daquele plano do governo, e eu demiti com um acordo com ela, porque ela tinha muitos anos de empresa, já 6 anos, e aí ela ficou de junho até agora recebendo seguro-desemprego, então, de certa forma, ela não foi afetada, né? E a empresa também não precisou fechar, nem fazer empréstimo, nem nada. Mas as minhas vendas caíram 50%.
A André já sentiu um pouco mais os efeitos da pandemia, né? A gente teve umas empresas, acho que as meninas não estão participando, elas não conseguiram entrar, as meninas da Energy Prime aqui de Dourados. Elas me relataram que o negócio delas elas não sentiram nenhum impacto, né, com o fim da pandemia. E já observei que já teve outros empresários, como a Andréia, né, que tiveram seus negócios totalmente transformados, né, o seu modelo de negócio, o seu modo de trabalhar, que alterou totalmente, né? Ana, você quer dar seu depoimento pra gente, dessa experiência com a pandemia? Então, é assim, gente, é muito interessante, porque você fala, não, tá tudo feito nessa vida. Não está. Desde o começo do ano, tudo foi desfeito e a gente teve que criar alternativas diferentes. Assim como vocês, eu também sou empresária de pequeno negócio. E eu estou com um projeto, desenvolvendo esse projeto, e a gente trabalha muito com a parte de temperos, de geleias, de uma série dessas questões. E com a história da pandemia, o que aconteceu? O nosso forte era participar de feiras, eu e a minha sócia. Então, a gente vai para as feiras, a gente expõe os produtos, a gente conversa pessoalmente com o cliente. E com essa mudança toda, as feiras não puderam mais acontecer, né? Então, foi isolamento. Conclusão, nós tivemos que repactuar tudo, porque haviam clientes que não podiam sair, não podiam ir a restaurantes nem nada, mas queriam uma comidinha saudável. Então, nós acabamos refazendo o nosso caminho e trabalhando com comidinhas congeladas. E aí nós temos um número X de clientes, então eu sou consultora, sou administradora e também sou cozinheira profissional. E aí você fala quanta coisa, né, para fazer. Mas é um desafio, eu acho que isso é bacana, parece que quanto mais coisa a gente faz, mais coisa a gente consegue fazer. E o grande lance é esse, é aprender a olhar tudo simultaneamente. Então, acho que a Andréia passou por isso, mas alguns de vocês devem ter tido alguns impactos diferentes, mas o impacto é muito assim. O que a gente reprograma, né? Porque eu acho que esse novo jeito de se relacionar com o cliente não vai passar tão cedo. E quanto mais criativos, melhor, né? É isso. Então, força lá, tem que ir mesmo, né? Isso, exatamente. Obrigada, Ana. Contribuição. Pessoal, eu gostaria de fazer uma colocação. Sim. Então fala aí primeiro. Alessandro? Isso. Tá aberto para mim? Isso, pode falar. Então, além de ser empresário, ser bicicleteiro, eu também sou militar. E existe um ditado no militar que diz assim, que é no fogo bem mais forte que se forja o aço bom, né? Então, eu acredito que o mundo, o Brasil, nunca mais será o mesmo após essa pandemia. E eu, enquanto no ramo de bicicletas, eu posso dizer que a pandemia aumentou as minhas vendas em 50%. Por quê? Porque as academias fecharam, as pessoas precisavam fazer algum esporte e a bicicleta acabou sendo um esporte de forma isolada, porque por mais que esteja pedalando com as pessoas, a pessoa está ali, com certeza, mais de 2 metros de distância uma da outra, né? Então, a pandemia, nas minhas vendas, aumentou 50% nas minhas vendas desde que começou a pandemia. Eu fui um dos beneficiados pela pandemia. Pode me devolver os meus 50%, então. Muito bacana de ter os dois lados, né? Ter a experiência do colega que conseguiu tirar proveito, né? Outro que foi um pouco mais afetado, né? Mas é assim mesmo, né? Vai do segmento. Agora o meu já afetou globalizando tudo que você falou para trás, a tecnologia, da produção. Essa pandemia, para mim, serviu como uma lição. Além de a gente resolver um problema sério, que era a parte de produção, no começo, como nós trabalhamos com par de fast food, perdemos muitas vendas, principalmente para festas, que não podia ter aglomeração, festas de aniversários, né? Todos esses que a gente distribuía os salgados, no caso, né? Mas só que, para nós, no começo, a gente teve uma perca de 32%. Como
nós não tínhamos o meio de comunicação que hoje é o WhatsApp, e aí nós começamos improvisamos isso na nossa empresa, acatou muito bem, e nós fomos fazendo essas entregas, delivery no caso, e com isso a gente conseguiu empatar o faturamento quanto estavam abertos, no caso. Isso também ajudou na empresa na parte economizou bastante na parte de limpeza, nesse materiais que a gente usava muito dentro do estabelecimento. Cortamos bastante despesa, energia, no caso também, e também, como a Ana falou aí, nós tivemos 3 funcionários desligados da empresa. Portanto, hoje nós voltamos, além de ter voltamos assim, 70% no caso, não estamos 100% ainda, mas já abrimos imparcialmente, conseguimos ultrapassar hoje o faturamento que a gente tínhamos antes, por causa agora do WhatsApp, por causa também que nós aprendemos produzir, que antigamente nós não tínhamos essa parte de produção, era meio desequilibrada, nós conseguimos equilibrar, hoje nós estamos atendendo a parte de fast food, a parte de delivery e a parte comercial que é dentro do estabelecimento. Então, essa pandemia fez a gente crescer mais, aprender mais e desenvolver mais. Então, acho que foi uma lição para todos que estão aqui e para nós principalmente. Eu acho que isso aí veio na hora difícil, foi uma coisa que também veio para nós empresários aprender a trabalhar com outros tipos de ferramenta e, como diz, improvisação, mudanças, e para nós, hoje, essa pandemia foi essencial para a gente crescermos. Eu acho que temos muitos a fazer, eu acho que isso foi o começo e nós temos que aprender mais sobre esses assuntos perante essa pandemia. Foi isso que aconteceu com a nossa empresa hoje, tá? Legal, aí você entra ainda nessa questão que eu tinha colocado depois sobre quais eram as oportunidades que a pandemia trouxe. Né? Quando a gente pensa na pandemia, né, a gente pensa só no lado ruim, às vezes, né? É claro que não é uma situação boa, não foi algo esperado, né? A gente torce aí para que acabe logo, mas ela também trouxe algumas oportunidades, né? Como o Alan mencionou, ela forçou o empresário a pensar rápido, a ter uma atitude rápida para poder sobreviver ali no mercado. Né? Então, muitos negócios conseguiram ter esse desenvolvimento, né, que há muito tempo, às vezes vinha estudando, vou mais para frente, ou talvez eu penso nisso, e aí veio a pandemia de maneira inesperada, né? Acabou pegando todo mundo de surpresa, então forçou a gente a repensar o nosso modelo de negócio. Às vezes a gente teve que fazer uma modificação enorme no nosso em toda a nossa estrutura, né, para conseguir se manter, né? E aqui eu coloquei, né, uma questão para a gente refletir, né? Será que essa empresa ela está preparada para esse momento pós-pandemia? Né? Será que vocês já pararam para pensar, né? Como que vai ser depois com essa retornada da nossa vida normal, né? Como era antes? Será que assim vocês pensam em voltar a empresa a ser como ela era, exatamente como ela era antes da pandemia? Ou será que a pandemia trouxe alguns benefícios, algumas lições que a gente vai realmente implementar e conseguir seguir com isso, né? Então aí fica essa reflexão, né, pra gente. Alguém aqui já pensou, já se planejou para esse momento de retomada da nossa vida normal? Alguém quer contribuir? Gostaria de falar alguma coisa? Olá, o Amarildo. Isso, Amarildo. Pode falar, então, o que eu vejo, o que a gente sente aí com todas essas mudanças aí, né? A gente percebe que muita tecnologia que poderia levar mais tempo para aparecer, apareceu tudo de uma vez, né? É tudo muita coisa nova em pouco tempo, né? Isso aí deixa a gente assim com a cabeça um pouco virada com tudo isso, né? O que vai acontecer para frente.
Mas a gente sabe, vê vários estudos, algumas informações que chega para a gente assim, que as mudanças estão já acontecendo muito rápidas, né? E aí a gente, então, como comércio, como empresário, a gente fica assustado com essas mudanças, para onde que vai, né? A gente vê muitas empresas grandes, novas aparecendo, e parece que elas estão querendo engolir tudo, né? E o comércio em si, a gente fica tudo assustado. Será que a população em si vai sair ainda na rua para comprar nossa mercadoria? Ou simplesmente vai ficar em casa sentado, né, entrando ali na internet e fazendo as suas compras? Então, o que eu vejo? O que eu sinto, né? Que a gente tem que explorar muita coisa e não ficar mais ali porta dentro, né? Eu acho que tem que abrir as portas totalmente, assim, principalmente no âmbito de procurar novos clientes, novas formas de venda, porque manter da forma que está, eu acredito, assim, o pós-pandemia não vai voltar ao que era antes, né? E essas novas tecnologias que estão aparecendo, essa nova concorrência virtual aí, né, que está aí já nos computadores aí, deixa a gente um pouco, assim, muito preocupado com o que vai acontecer para frente, porque imagina quantos empregos, né? A gente vê os colegas dizendo aí que teve que já fazer algumas demissões ou coisa parecida. Será que a gente vai conseguir admitir novamente esse pessoal? Será que essas mudanças aí agora não vai afetar nós dessa forma? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que mudar muita coisa, então, dentro do nosso estabelecimento comercial, abrir as portas mesmo, a questão da venda também online, ir atrás do cliente, mostrar a nossa mercadoria, mostrar nossas novas mercadorias, que a gente vai ter que se reinventar, eu penso. E eu acho que é por aí, né? E a gente está aí nessa... todo mundo preocupado, até procurando o Sebrae, procurando novas informações, para a gente sair um pouco. Talvez a gente está nessa zona de conforto que não é conforto, né? Porque, assim, é a naturalidade do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Mas eu acredito que, não sei, mas de repente essas mudanças que a gente também vai ter que provocar para a gente também conseguir o nosso espaço dentro do mercado. Exatamente. É difícil a gente voltar a ser exatamente como era antes, né? E aí trouxe aí legados, né, que provavelmente a gente vai continuar com eles, né? Mas aí não só falando nos aspectos negativos, né, das coisas ruins, né? Existem, claro, algumas empresas que não vê a hora, né, de acabar para poder tentar retomar como era antes, mas a gente tem esses casos, né, de empresas que visualizaram na pandemia oportunidades para melhorar. A gente tem aquela frase muito conhecida, né, que diz que é na crise que surgem as melhores ideias, né? E é exatamente, né, quando a gente está ali naquela situação de desespero, que a gente vai ter aquelas grandes ideias, as grandes sacadas, né? Vou compartilhar aqui algumas informações com vocês, se vocês refletissem, né, para ver se isso aconteceu na empresa de vocês, se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. Algumas das oportunidades que eu observei, né? Antes de entrar no projeto Ali, né, eu trabalhei um tempo no comércio aqui da minha cidade, né? Um comércio pequeno, tinha em torno de 6 colaboradores, né? E quando surgiu esse momento de pandemia, de fechamento total do comércio e tal, foi um momento bem complicado para todo mundo, né? Não só para os empresários, mas também para os colaboradores, né? Todo mundo se sentindo ameaçado, né? Ninguém queria perder o seu emprego. Então esse foi um momento que a gente sentiu que houve uma interação maior entre o colaborador e o empresário. Né, que foi aquele momento em que eles se uniram, né, onde juntou todo mundo. Nesse comércio que eu trabalhava, os donos se juntaram, sentaram junto com os colaboradores e falaram, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Foi um momento bem bacana, bem enriquecedor, que eu observei também que aconteceu em vários outros locais, né? Onde o empresário se juntou com a sua equipe, né, para decidir junto que caminho eles iam seguir, qual que era a melhor forma que eles iriam enfrentar esse momento, né, dessa pandemia. Porque seria um momento que não seria bom para nenhuma das partes, né? Nem para o empresário, que teria o seu negócio afetado, e nem para o colaborador, que está ali com o seu emprego ameaçado, ou tendo sua redução de salários, né? Então foi onde
todo mundo conseguiu trabalhar, vestiu a mesma camisa da equipe, né? E trabalhar ali por um ideal. Todo mundo começou a dar o seu melhor para poder enfrentar esse momento. Né? Não sei se vocês conseguiram, alguém conseguiu observar essa interação maior entre os colaboradores no seu negócio? E isso foi bem bacana também, porque ele enriquece, né, a tomada de decisão. Porque muitas vezes a gente tem ali colaboradores que trabalham há anos e anos realizando a mesma função. Então, eles têm um conhecimento absurdo sobre o que eles fazem. E muitas vezes eles não sentem essa abertura, não se sentem à vontade para chegar e compartilhar suas ideias, suas experiências, né, como empresário. Então, a pandemia ela trouxe essa aproximação, né? Então, ela permitiu que os colaboradores se sentissem mais à vontade, mais livres para poder chegar no seu proprietário, né, no empresário, ali e falar, né, quais eram as suas ideias. Né? Foi um momento assim, bem bacana que teve esse aumento dessa interação, né? Onde todo mundo tentou vestir a camisa da equipe, né? Por mais centralizada que sejam as decisões que é tomada dentro de uma empresa, nesse momento muitas empresas tiveram essa abertura para captar as ideias dos seus colaboradores, né? E é muito rico a gente observar isso, porque eles estão ali com a mão na massa todos os dias, muitas vezes fazem há anos a mesma função, então eles possuem muito conhecimento sobre o que eles fazem. Às vezes por receio, por uma intimidação, acabam não compartilhando, né, ideias que podem ser bem aproveitadas pelo empresário. Né? Então esse foi um dos pontos bem bacanas que a gente pôde observar de oportunidade que a pandemia trouxe para a gente. Eu trabalhei também dentro de uma indústria, de um frigorífico bem grande aqui da minha cidade. E aí, nesse momento de pandemia, eu conversando com os meus gestores, eu perguntei para eles se eles haviam sentido, né, um impacto na produção, no faturamento, né, durante a pandemia. E a resposta foi bem surpreendente, né? A minha líder olhou para mim e falou assim, a gente nunca produziu tanto. E isso eu fiquei impactada, todo mundo olhou assim, e falou assim, mas como assim, né? No momento desse, tivemos vários colaboradores que foram afastados, né? Uma série de medidas, teve que modificar totalmente o jeito de trabalhar, né? Como assim, agora a gente foi a maior produção que a gente teve, foi agora, a gente nunca conseguiu produzir tanto. A gente viu que os colaboradores realmente vestiram a camisa da empresa, né? Todo mundo começou a trabalhar junto por um ideal. Então, assim, a gente sentia que a gente dava o seu melhor todos os dias, porque a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Então a gente dava o melhor hoje, porque amanhã podia ser que a empresa viesse a fechar, que a gente tivesse que dispensar todos aqueles colaboradores. Então, assim, foi um momento em que o empresário pensasse em si, ou que o colaborador pensasse, a empresa é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Não, todo mundo seria afetado. Então todo mundo se uniu, trabalhou junto por um ideal. E essa questão da gente dar sempre o seu melhor, né? Começou a trabalhar pensando que amanhã poderia ser que a gente não estivesse mais ali. Né? Poderia ser que amanhã viesse um decreto e mandasse fechar, todo mundo fosse embora para casa. Então a gente foi sempre buscando dia a dia mesmo. Todo mundo colaborando nas medidas de segurança, tentando se cuidar para enfrentar juntos a situação. Foi uma situação que uniu bastante o colaborador com os seus gestores, com os empresários, né? Trouxe essa união para a equipe. Eu não sei se na empresa de vocês vocês conseguiu observar essa mudança de comportamento, né? Que a gente teve. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu tive aqui na minha empresa, até mês passado, a gente se reuniu junto com meus funcionários lá e eu atribuí, né, um valor um pouco mais aí, para que a gente pudesse ter uma produtividade melhor dentro do nosso ambiente de trabalho, tanto na área de atendimento, como na área de economia, né, na área de vendas. E assim, eu não pude quantificar exatamente isso aí, que algumas coisas ficou difícil da gente medir, né? Mas houve uma melhora, mas eu, de certa forma, esperava um pouco mais ainda. Não foi bem aquilo que eu estava esperando, principalmente nas vendas, né? De oferecer mercadoria, venda em si. Mas houve uma melhora, né?
na parte organizacional e um pouco na área de venda, mas não foi assim tão suficiente da forma como eu gostaria. Então a gente vai retratar de novo e ver, mas foi algo de certa forma compensatório para eles também, que além de tudo, né, até minha esposa sempre coloca aqui, poxa, é uma obrigação deles e tal, e a gente ainda tem que estar ali, né, conversando, ajeitando para que as coisas deem certo, para que eles possam fazer um pouco mais e além, né? Mas a gente vê também que assim o salário não está fácil para quem, né, é assalariado, a condição hoje está tudo muito mais caro, né? Então assim foi uma oportunidade que a gente abriu também, abriu mão do nosso resultado de certa forma assim, para que a gente pudesse também colaborar um pouco mais com eles, né? Uma gratificação em si. Mas ainda estou esperando um pouco mais da parte deles aí para que esse andamento melhore aí para a nossa empresa. Denise, acrescentar o que o Amarildo disse aí, é uma dificuldade que a gente também enfrenta lá na empresa, que é a motivação da equipe, dos colaboradores, né? A gente, de certa forma, também propôs um bônus de produtividade, né? Até a gente conversou, né, mas para alguns líderes e assim, na verdade, a gente deixou aberta a oportunidade para que qualquer um, né, que tivesse ali com a gente, que se esforçasse para também conquistar o direito a esse bônus, né? A gente tem planos até de propor a todos o bônus para produtividade, né? Para todos os funcionários da empresa. Mas muitos não posso dizer, não que não entendem, eles não acreditam que o que eles produzem não, está no limite ou que acha que não pode mais. Então, um pouco isso melhorou também, assim, uma coisa ou outra, né? Alguns mostram interesse, os poucos que mostram interesse já ajuda, claro. Mas, assim, a gente tem essa dificuldade de motivar a pessoa a produzir mais e, através disso, ter um rendimento melhor no final do mês, né? E além daquele salário que está em carteira, e aí, com o crescimento, a ambição da pessoa, que ela tem um espaço para crescer na empresa, ela buscar isso aí também que a gente oferece, né? Como diz assim, ali a gente tem casos, né, de pessoas que trilham um caminho de crescimento na empresa, alguns que já são mais, certo, trabalham dentro da zona de conforto, e mesmo com a pandemia, então a gente teve ali o que eu posso dizer, não que uma união, mas a gente pôde conhecer melhor alguns membros da equipe que a gente poderia dizer, pô, esse aqui tem potencial, tá do nosso lado, esse é parceiro. Agora esse aqui, se puder, vira as costas e tchau, né? Mas é uma dificuldade que eu acho que mais ou menos que o marido falou, é de motivar o pessoal a buscar essa melhoria na produção. Claro, isso também pode ser uma falha nossa, né? É isso que a gente está buscando entender. Essa é uma dificuldade que muitos empresários encontram, né? É geral, né? De conseguir lidar, né, com os seus colaboradores, saber qual é a melhor maneira de incentivá-los, né? Principalmente tentar entender qual que são as expectativas deles, né? Que às vezes não fica muito claro, pelo menos na nossa visão. Exatamente, né? Assim, é um trabalho que a gente não consegue, né, fazer assim de um dia para o outro, né, a gente ir lá e realmente entender, modificar o pensamento ali do colaborador, né? Mas a gente tem que ir trabalhando aos poucos, né, de conhecer mesmo a nossa equipe, de motivar, de tentar integrar eles no processo. Né? Quando a gente se sente parte daquela equipe, parte daqueles resultados, né, então a gente se sente mais motivado para trabalhar. Né? Daí é um trabalho que a gente tem que ir fazendo realmente aquele trabalho de formiguinha, né? Aos poucos, né? Conhecendo quais são as necessidades deles, quais são os planos que cada um tem, sua vida profissional e tudo, né? Mas essa é uma atividade que muitas pessoas encontram, né? Que é com seus colaboradores, né? Atividade de mão de obra, né? Exato. Bacana. Seguindo aqui.
Bom, gente, então agora a gente vai falar um pouco sobre produtividade, né, e indicadores de desempenho. Aí que a gente vai estruturar em alguns blocos. Vamos falar sobre o primeiro bloco sobre produtividade, depois sobre a importância da avaliação de desempenho dos indicadores e sobre os indicadores que nós iremos acompanhar aqui durante o programa, tá? Bom, então vamos começar falando um pouco sobre produtividade. Então a gente abre esse bloco, né, com uma frase do Nobel de Economia, né, Paul Krugman, onde ele diz que produtividade não é tudo, mas ao longo prazo ela é quase tudo. Que a capacidade de um país de elevar o padrão de vida da sua população depende quase que exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Quando a gente fala, né, de elevar o nível de produção por trabalhador, a gente diz que a produtividade não é a gente trabalhar mais. Produtividade é a gente trabalhar melhor. A gente obter melhores resultados, né? Mas afinal, né, o que é essa produtividade? A produtividade, então, resumindo, ela é a relação entre a produção e os insumos que nós temos disponíveis para essa produção. Como a gente pode citar aqui, por exemplo, a quantidade de carros que é produzida por trabalhador, numa indústria, quantos quilos de mel são produzidos por colmeia, quantos litros de leite cada vaca produz por hectare, quantos pratos são feitos por hora por um colaborador dentro de um restaurante. Então, assim, para a gente poder comparar a produtividade entre negócios diferentes, a gente se usa, então, a produtividade no trabalho. Aqui a gente colocou um exemplo de uma produção de sapatos. Por exemplo, assim, a gente temos suponhamos que a gente tem duas fábricas que produzem sapatos. Essa primeira, as duas têm a capacidade de produzir 10 sapatos por hora. Mas assim, a primeira ela produz um sapato básico, né? Um sapato comum ali que tem um preço mais mediano no mercado, então cada sapato dela custa R$70. A segunda empresa também produz os 10 sapatos por hora, mas o seu produto tem um valor agregado. Ele tem um produto com uma qualidade um pouquinho maior, ele já tem um nome no mercado, ele tem uma marca, então ele tem um valor agregado ali. E ele vende o seu sapato a R$700 por hora. Então, quando a gente tenta comparar a produtividade dos dois, a gente vê que as duas empresas produzem a mesma quantidade de produtos por hora. Porém, a empresa que é mais produtiva é essa que vende o sapato a R$700 por hora, porque ela consegue agregar um valor maior, né? Ela tem esse valor adicionado, né? Então, quando a gente vai comparar negócios diferentes, a gente usa essa produtividade no trabalho, né? Que é igual a esse valor adicionado por pessoa ocupada, né? Mas o que seria esse valor adicionado, né? Esse valor adicionado é o valor bruto da nossa produção menos o consumo imediato que a gente tem para poder produzir aquilo. Então, assim, para a gente poder saber, então, se a empresa ela é mais ou ela é menos produtiva, se ela está realmente sendo uma empresa produtiva, a gente precisa medir, a gente precisa ter dados, né, e indicadores. Então, agora a gente entra na questão da importância da avaliação de desempenho e dos indicadores. A gente tem uma frase que é bem conhecida também que diz que medir é entender. Entender é conhecer e conhecer é poder. Então, por que a gente precisa medir e avaliar? Porque a gente precisa poder conseguir comparar os resultados, né, com as nossas metas. Para a gente sair daquela brincadeira, né, de expectativa e realidade, às vezes a gente acha que a gente está tudo ok, que a nossa empresa está muito boa, a gente vê ali uma movimentação diária boa no nosso caixa, a gente vê que tem um dinheiro entrando todo dia, né? Então, a gente às vezes tem essa expectativa de que a gente está só crescendo, que está tudo bem. Mas muitas vezes, né, a realidade é um pouquinho diferente. Às vezes a gente está ali tendo perca, a gente está trabalhando às vezes no vermelho, tendo prejuízos, sem ter essa noção disso, né? Porque a gente acaba não medindo esses resultados. Né? Então, por isso que é importante a gente fazer essa medição, essa coleta de dados, para a gente poder realmente comparar e saber como a gente realmente, a situação real da empresa. Né, não ficar trabalhando no achismo somente. Né? E é importante também que a gente vai conseguir identificar, né, os problemas e as suas causas.
E talvez, assim, uma das mais importantes que a gente identificar o problema, a gente também conseguir identificar as causas deles, né? E, através dessa medição, a gente vai conseguir coletar subsídios para poder tomar ações mais efetivas. A gente não ficar ali perdendo tempo, ou às vezes tomando ações que não tenham tanta efetividade. Né? Paola, posso contribuir? Paola, Denise, perdão, posso contribuir? Sim. Claro. É interessante esse ponto que a Denise falou, que é o seguinte: corrigir é uma coisa, ação corretiva é outra, tá? Corrigir é quando você descobre que alguma coisa está errada, você vai lá e resolve. Ação corretiva é quando você começa a planejar para que aquilo não se repita. E isso que é muito interessante no olhar. A torneira está com defeito, eu fui lá e arrumei a torneira, né, do banheiro da empresa. Ok, parou de correr. Mas daqui a pouco ela está correndo de novo. Por quê? Porque a minha correção não foi suficiente para que o problema parasse. Então, quando a gente fala em ação corretiva, a gente está falando de uma forma um pouco mais ampla, né? O Alan tem uma fábrica, ele sabe disso. Então, às vezes, corrigir um ponto não significa que aquele ponto não vai acontecer de novo. Fazer uma ação corretiva é estudar a causa, entender o fluxo, mudar lá atrás, às vezes, alguma coisa que está interferindo, para que lá na frente ela não se repita mais. E aí cabe um conceito para ficar bem claro o que é correção e o que é ação corretiva. Ok? Obrigada, Ana. Então, a gente entra na questão dos indicadores de desempenho, né? Que eles nada mais são do que formas quantificáveis para a gente poder representar o desempenho da nossa empresa. Né? E qual a função deles? Então, a gente usa para poder acompanhar quais foram os resultados que a gente está obtendo, né? Ter esse embasamento, né? Para essa tomada de decisão efetiva e poder comunicar entre todos da equipe, né? Quais são os resultados que está sendo obtido pelaquela empresa. Então, para isso a gente precisa conhecer, né? A gente precisa saber qual que é a real situação da empresa, como ela está e quais são esses aspectos que mais vão impactar no desempenho dela. Quais são os pontos que, nesse momento, que eles mais trazem dificuldade para a sua empresa? O que está impedindo a sua empresa de crescer ou de ter um faturamento maior, né? Precisa conhecer quais são as dificuldades, quais são esses gargalos que a empresa tem. Então, esses indicadores de desempenho, eles vão nos nortear para isso, né? Para a gente poder caminhar em direção ao melhor caminho possível. Então, a gente está tomando um caminho naquela questão da expectativa e realidade, né? Achando que é o melhor caminho, mas na realidade não é. E o problema é que muitas vezes a gente acaba sentindo esse efeito a longo prazo, né? Lá na frente, quando já não tem mais o que fazer. Então, aqui a gente traz para vocês uma reflexão, né? Quais são os aspectos que mais impactam o desempenho da sua empresa? Quais são os maiores gargalos, né? Quais são as dores, as maiores dificuldades na atuação da empresa hoje? É importante que vocês façam essa reflexão, né, sobre o seu negócio. Né? O que está impactando? O que mais impacta no seu negócio? Qual é a dificuldade que vocês estão tendo hoje? Então, a gente se pergunta, né? Então, quais indicadores a gente deve estar acompanhando? A gente realmente tem que acompanhar aqueles indicadores que vão te nortear, geralmente para aqueles pontos que mais impactam na sua empresa. Então, por isso que é importante a gente fazer essa reflexão, né, de quais esses aspectos que estão influenciando diretamente no desenvolvimento da empresa. Para a gente poder definir quais serão esses indicadores que a gente vai estar acompanhando. Porque cada segmento é diferente, né? Cada empresa tem as suas particularidades, né? Então, para a gente poder definir quais esses indicadores que a gente necessita mais acompanhar, então a gente precisa estar aí fazendo essa reflexão, né, de quais são os nossos problemas. A gente fala que o que pode ser medido, ele pode ser melhorado. Né? Então, se a gente consegue mensurar o resultado, a gente consegue também trabalhar para melhorar ele.
né? Então a gente entra na questão da gestão do desempenho empresarial, né? A gente precisa então definir quais são esses indicadores de desempenho, né? E quais são as metas dele. Então não adianta nada a gente definir os indicadores, né? A gente já, ok, a empresa já sabe quais indicadores trabalhar, coleta esses dados, mas o que isso quer dizer? O que esse dado significa para você? Tá ok? Tá dentro do planejado? Você tá realmente bom o resultado? Ou tá ruim? Então a gente precisa estabelecer metas. E aí a gente consegue visualizar certinho se esses resultados que a gente está obtendo, realmente, se eles são resultados bons, efetivos, ou se a gente ainda pode trabalhar para estar melhorando ele. Então a gente faz também esse monitoramento dos resultados. Porque às vezes a gente fala, não, eu tenho meus indicadores, eu tô lá, eu coleto todos os dados, mas estão só lá. Tá tudo guardado, né? Tudo anotado, mas eu não faço esse acompanhamento. Então, além de você coletar os dados, você tem que estar monitorando, você tem que visualizar, realmente fazer essa análise, né? Entender o que esses números querem dizer. Né? Por exemplo, estou medindo a minha produção, né? Como está a minha produção em relação ao que eu fiz ontem? Será que está ok? Está bacana? Em relação ao que eu fiz o ano passado, né? Para você fazer realmente essa análise, para você saber se a sua empresa está caminhando no rumo certo, se você está conseguindo se desenvolver ou se você está retrocedendo um pouco, né? E é importante também a gente falar dessa comunicação dos resultados da equipe. Muitas vezes a gente acaba não passando, né, para os colaboradores como é o resultado da equipe. E isso talvez seja um dos pontos que acaba afastando um pouquinho o colaborador do empresário. Né? Como eu citei com vocês, né, que eu trabalhei na indústria. Lá a gente tem uma indústria bem grande, né, e é toda setorizada, e cada setor ele tem quadros de gestão à vista, onde a gente coloca todos os indicadores que a gente mede em cada setor. Né? E ali a gente preenche diariamente, de hora em hora, com a frequência que é feita, os indicadores que são acompanhados naquele setor. Eu, por exemplo, no setor que eu trabalhava, a gente tinha quadros que informavam a produção por hora, a produção diária, né, a produção mensal. Tínhamos o quadro dos indicadores de qualidade, que a gente acompanhava ali, que era medido através dos 5S, né? E isso a gente consegue observar, que é uma coisa que engaja o colaborador, porque ele está ali acompanhando de perto esse resultado, ele está ali vendo, então ele se sente parte daqueles resultados. Ele está vendo ali que o trabalho e aqueles resultados que estão ali no quadro, que estão sendo demonstrados na empresa, depende do trabalho dele. Então ele se sente que aquilo ali é a responsabilidade dele. Às vezes a gente olhava para o quadro da nossa linha e pensava assim, nossa, estamos abaixo da meta. É uma responsabilidade minha, né? O meu serviço está abaixo, então eu vou melhorar. Nenhum setor queria ficar abaixo do outro, né? Não por competitividade, né? A gente entra assim no fato de a gente querer buscar o melhor, né? Ninguém gostava de olhar para o quadro. Deve ter caído o sinal, gente. Todos aqui? Continua aqui. Eu acho que caiu o sinal dela. Provavelmente ela está reconectando, tá? Então, vamos ver se ela está entrando de novo. E só para dar uma... Enquanto a Denise entra, é interessante olhar esse aspecto. Voltou, Denise? Voltei, é que eu estava usando o vídeo do celular e caiu. Aí eu vou ficar aqui pelo computador mesmo. Então retome, por favor. Tá. Então, como eu estava comentando, né, na indústria que eu trabalhava, a gente tinha esses quadros de gestão à vista, né? Onde a gente monitorava ali todos os indicadores, né, de desempenho de cada setor. E a gente conseguia observar, né, através de... Vocês conseguem ver a minha tela? E agora eu fiquei... E assim, eu consegui observar que através dessa comunicação, né, dos resultados entre os empresários, que a gente tinha um engajamento maior, né? Eles se sentiam parte daqueles resultados. Então, eles tomavam como uma responsabilidade deles melhorar ali, né? Então, é bem importante que a gente esteja sempre comunicando, conversando com a equipe, né? Mostrando como está a situação da empresa, né?
E aí a gente tem o desenvolvimento das ações necessárias, né? A gente tendo essa gestão de desempenho empresarial bem elaborada, a gente consegue, né, desenvolver as ações mais assertivas. Bom, então a gente tem que buscar sempre fazer essa análise dos resultados dos indicadores, né? Elas necessitam ser interpretadas no contexto que ela está inserida, né? Se a situação, o valor que foi obtido ali real, ele está dentro ou acima do esperado, ou ele tá abaixo. Então, o que a gente faz? A gente procura identificar, né, os fatores que facilitaram ou dificultaram essas ações. Quando a gente vê que a gente conseguiu bater nossas metas, nossos indicadores estão todos dentro do esperado, né, então a gente procura sempre estar ali buscando o que levou a isso, né? A gente poder estar trabalhando sempre com isso. E quando a gente observa que não está legal, né, que a gente ficou abaixo, então a gente vai conseguir ali identificar quais foram os problemas e as dificuldades que os colaboradores encontraram naquele momento, né? De tomar as decisões mais assertivas, né? Então, como a gente estava comentando, né, alguns slides anteriores, às vezes mais importante que a gente identificar o problema é a gente identificar a causa do problema, né? É claro que é importante que a empresa resolva, né, os seus problemas o mais rápido que eles puderem, né, ali na hora, mas é importante também que você busque o que causou esse problema, para a gente poder não se repetir ele, né, novamente. Então, para isso, a gente tem a técnica dos 5 porquês, que ela é uma técnica que você vai repetindo a palavra porquê, a resposta de cada pergunta, até a gente chegar à causa raiz do problema, né? Vou citar um exemplo aqui que eu acho que fica mais claro para vocês, né? Que a gente colocou um exemplo, o problema era que o produto não chegou no prazo combinado com o cliente. A gente pergunta por que não chegou no prazo, né? Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. E aí, por que o tempo de produção excedeu o tempo estimado? Então, foi porque a ordem de serviço não chegou no prazo. E por quê? Porque a equipe estava sobrecarregada. Por que a equipe estava sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado nas ações que seriam feitas, né? Então, a gente observa que o problema foi lá na entrega do produto com o cliente, né? Mas a causa não foi do pessoal lá da expedição, a causa raiz não estava lá com o pessoal da expedição, o pessoal que faz essa entrega. A causa raiz do problema estava lá no outro setor de planejamento. Então, muitas vezes, a gente fosse tomar uma ação mais pontual, a gente teria tentado corrigir algo aqui, né? Realmente ali naquele setor que faz a entrega. Mas onde a causa raiz do problema estava lá em outro setor, às vezes que não tem nem relação, a gente acaba não enxergando essa relação. Então, essa técnica a gente consegue ir voltando até a gente encontrar uma causa raiz, né? Não é uma obrigatoriedade a gente voltar 5 vezes, né? Muitas vezes a gente faz se pergunta, né, o porquê 2 ou 3 vezes, a gente já consegue identificar realmente de onde esse problema está surgindo, né? E aí a gente, descobrindo essa causa, a gente pode desenvolver ações que sejam bem assertivas, né? E esse problema não volte a se repetir. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre quais os indicadores que nós vamos acompanhar aqui no programa Ali, né? Então, a gente vai utilizar o indicador de produtividade no trabalho, né? E dentro dele a gente vai ter as variáveis do faturamento bruto, dos custos variáveis e das pessoas ocupadas. Aí eu vou explicar para vocês certinho o que quer dizer cada um deles. Então, o faturamento bruto, ele vai ser o total de vendas de produtos ou serviços durante o período estudado, né? Ou seja, ele é o faturamento do período. A gente tem que entender que o faturamento bruto, aqui no nosso caso, do nosso indicador que a gente está estudando, ele se refere somente à venda dos produtos ou serviços que são oferecidos no nosso estabelecimento. Aí não entram algumas receitas extraordinárias, né? A gente fala, por exemplo, assim, eu tenho uma geladeira lá no meu comércio e eu vendi ela. Né? Eu vendo, por exemplo, o meu comércio é uma papelaria. Eu tinha uma geladeira lá atrás e que a gente não estava utilizando e decidi vender. Então, os valores dessa venda dessa geladeira não entra como um faturamento bruto, tá? Porque ela não está relacionada aos produtos que de fato fazem parte da empresa, né? E assim entra também o caso de aplicações financeiras, tá? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar somente com as receitas que forem relacionadas ao nosso serviço e produto, tá ok?
a gente tem os custos variáveis. Então, esses custos variáveis são aqueles que vão variar de acordo com os valores de vendas que a gente tiver. Ele também varia de acordo com a atividade da empresa, né? Vou citar um exemplo que daí acho que fica mais claro, né? São tudo que quanto mais você vender, mais você vai ter esses custos, né? Por exemplo, a comissão de vendas dos colaboradores, para quem trabalha com o sistema de comissionados. Então, se você atingir um volume de vendas maior, certamente você vai ter que pagar uma comissão maior para os seus vendedores, né? Os custos com matérias-primas. Então, se você teve uma produção alta, se você teve um volume alto de vendas, você consumiu mais matéria-prima, então você teve mais custos para adquirir essas matérias-primas, né? Então, esses são os custos variáveis. Se você vendeu pouco, você vai ter um custo bem menor, né? Então, são os custos que estão relacionados com o seu volume de vendas, né? A gente tem a questão da água e da energia, né? Que eles não são considerados, vai depender do tipo de atividade, eles podem ser considerados como custos fixos ou como custos variáveis, né? A gente cita aqui, por exemplo, o salão de beleza, né? O consumo de água e energia estão relacionados com as vendas dele, né? Por exemplo, se você fez, citando assim, bem esporadicamente, você atendeu um cliente durante todo o mês. Então, você lavou o cabelo uma vez, você utilizou um secador apenas uma vez, você utilizou ali um equipamento de prancha uma vez, então os seus custos de energia vão ser bem baixos e de água, né? Agora, se você fez, por exemplo, assim, 50 atendimentos, então você já teve um custo de água mais elevado. Então, nesse caso, a água e a luz, elas são consideradas custos variáveis, né? É quando a água está relacionada com o seu nível de produção. Então, nesse caso aqui, a gente não inclui os custos fixos, tá? Os custos fixos são aqueles custos que, independentemente das suas vendas, da sua produção, você vai ter que pagar eles do mesmo jeito, que é o caso dos salários, dos aluguéis, né? Que independente da sua produção e do seu volume de vendas, você não vai alterar o salário que está ali registrado em carteira do seu funcionário. Você não vai deixar de pagar o seu aluguel porque você não teve um volume de vendas bom, você vai pagar um valor mais alto ou mais baixo. Então, esses custos variáveis é só aquilo que varia mesmo com relação à sua produção, ao seu volume de vendas, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha que faz esse levantamento dos custos, né? É claro que todos esses fatores, todos esses custos vai depender da atividade, do ramo de atividade de cada empresa, né? Mas aqui a gente consegue ter mais ou menos um norte, né? Do que são alguns custos variáveis e alguns custos que são fixos, né? A tabela é bem interessante, a gente consegue aqui pontuar mês a mês quantos foram o valor de cada um dos custos em relação a essas despesas que a gente tem, variáveis e fixas, tá? E aí o nosso outro indicador que a gente acompanha é o de pessoas ocupadas, que é o número total de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos uma hora da semana, seja elas remunerada ou não, que independente de terem ou não ter algum vínculo empregatício formalizado, elas participam da atividade da empresa, então elas estão relacionadas com os resultados que a empresa obtém. Tá? Aqui ele fala, independente de terem ou não vínculo empregatício formalizado, por exemplo, assim, você tem o seu irmão que, esporadicamente, por mais de uma hora na semana, ele te ajuda em alguma atividade da empresa, mas você não paga um salário para ele não é um assalariado seu, ele não tem registro, nenhum vínculo empregatício com você, mas ele faz parte dessas pessoas ocupadas porque ele interfere nos resultados da empresa, né? Então, a gente aqui fez uma tabelinha do que inclui e o que não inclui nesse indicador de pessoas ocupadas, né? Então, inclui sócios e proprietários, aqueles familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas que estão de férias, em licença de até 15 dias, e os profissionais da lei de salão parceiro, né? E não inclui, então, estagiários e menores aprendizes. Então, essa nossa... Você está mostrando essa tabela? Desculpa interromper. Está mostrando essa tabela aí? Eu não estou vendo. Sim, vocês não estão conseguindo ver a minha tela? Não, eu só estou vendo você na tela. Eu não estou vendo essas coisas.
Sério, gente? Deixa eu ver aqui. Eu não consigo, não sei se outros. Pra mim aqui tava ótimo. Tá vendo? Aqui tava vendo também. Tá apresentando? Eu vou voltar aqui, então. Na onde eu consigo ver, então? Deixa eu ver se melhor aqui. Que lugar eu vou por... Eu estava vendo a tela. Eu vou colocar de novo para ver se aparece. Denise. Agora conseguem ver? Denise, eu grupo. não tô. Oi. Na onde é a opção que eu vou ver? Eu não tô vendo só você aqui e outros parceiros aí. Alain, você vai ver que você tem 3 pontinhos. Quando você passa o mouse lá embaixo, aparece no computador o lugar que tem o microfone e o vídeo, não é? Tá baixo o som. Você está no computador, não tá? Aí você vai ver que tem... Não, tô no celular. Mas estou aqui nos 3 pontinhos. Aí tenho aqui mensagens, compartilhar a tela, ativar legendas, informar problemas. Aí não tem um que fala alterar layout? Talvez você arrastou para o lado também, ele modifica. Se você está no celular, tenta arrastar para o outro lado. Porque alterar layout significa apresentar, mostra o pessoal, mostra a tela. Eu tô vendo só o pessoal e só. Eu não tô conseguindo enxergar o computador. A hora que ela saiu, eu consegui enxergar. Agora ela voltando, eu não consegui mais enxergar. Mas como era uma coisa mais assim, de complexidade, eu deixei. Mas agora eu tô querendo ver essa tabela, eu não tô conseguindo enxergar. Mas eu vou compartilhar o material com vocês depois também. Tudo bem, então. Pode deixar, depois eu vejo esse material. Esse material é bem interessante, essa página é bem interessante, acho que vale a pena, né? É por isso que por isso que eu tô perguntando. Então. É a parte que eu fiquei mais... Eu só vou colocar para vocês, gente, eu preciso agora me desvincular da sala, que eu tenho alguém me esperando para uma outra reunião rápida antes de encerrar meu dia, tá? Eu agradeço estar aqui com vocês, tudo. E Denise, acho que já está próximo de... Sim, já estamos quase finalizando já. Tá. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Contem comigo, tá? Eu vou precisar desvincular realmente, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, Ana. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Bom, então, como eu estava falando aqui, as pessoas ocupadas, né? Elas são aquelas pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por dia, seja elas registradas ou não, né? Mas que elas interferem nos resultados da empresa, né? Então, esse indicador aqui, às vezes, causam um pouquinho de confusão, né? É um pouquinho complicado a gente saber se é uma pessoa ocupada ou não, né? A gente trouxe essa tabelinha, né, que tem as pessoas que incluem e que não incluem, né? Daí, só voltando aqui, as que incluem, então, conta como pessoas ocupadas, né? São os sócios e os proprietários, algum familiar ou amigo que esteja ocupado na empresa, né? Mesmo que não seja registrado, mas que realize ali alguma atividade, que seja por mais de 1 hora na semana, as pessoas que estão de férias e as pessoas que estão de licença até 15 dias, né? E não inclui estagiários, menor aprendiz, o pessoal que está terceirizado, tá? De manutenção, reparação da empresa, esses pessoal não conta, e prestadores de serviços que têm características de não subordinação. Então, são terceiros que vão fazer um determinado serviço, mas que eles não devem subordinação diretamente ao empresário, tá? Eles devem subordinação à empresa com que eles trabalham. E aquelas pessoas que têm licença remunerada por mais de 15 dias. Então, isso daí também, ela já não conta mais como uma pessoa ocupada. Quando vocês forem fazer essa coleta de dados, tá? Se surgir alguma dúvida, uma coisa, vocês podem estar conversando comigo, tá? A gente ajuda no segmento de cada um a identificar se é ou não é uma pessoa ocupada, né?
fazer esse levantamento dos custos, né, se são custos fixos ou se é um custo, se entra na questão de custos variáveis, e daqui também da questão do faturamento bruto, né. Então, quando vocês forem fazer esse levantamento, surgindo qualquer dúvida, a gente pode estar aí trabalhando junto, né, buscando para orientar vocês em cada segmento, porque cada um vai ser diferente, não tem como a gente passar um padrão para vocês do que encaixa e do que não se encaixa, né, em cada um desses indicadores observados. Mas aí a gente vai analisando cada caso, tá, ajudando vocês a coletar essas informações. Bom, então, assim, qual é a nossa atividade, né? Depois do nosso encontro, então a gente tem que colocar a mão na massa, né? Que é já começar a fazer essa primeira coleta dos dados, né? Desses indicadores. Então já começar a estar ali buscando qual foi esse faturamento bruto, né? A fazer esse levantamento dos custos variáveis e do número de pessoas ocupadas, porque a gente vai precisar desses dados no nosso encontro individual, onde a gente vai calcular a nossa produtividade, tá? Fazer o cálculo da produtividade inicial. Então, aí, se vocês tendo alguma dúvida na hora que for coletar esses dados, vocês podem estar entrando em contato comigo, então a gente vai fazendo aí juntos, tá? Então, essa que fica a tarefa para vocês, tá? De estar fazendo esse levantamento dos dados. Lembrando que a gente sempre faz, né, o levantamento do mês anterior. Então, se a data do nosso encontro coincidir de ser em novembro, a gente vai fazer os levantamentos dos dados de outubro. Se for em dezembro, a gente faz o levantamento dos dados de novembro, tá? A gente faz sempre do mês anterior, que é para a gente poder ter um período fechado para poder estar aí comparando os resultados. Deixa eu só voltar aqui. Bom, pessoal, desse nosso encontro coletivo era isso, então, tá? A gente falou um pouquinho aí sobre produtividade, sobre gestão por indicadores, a gente se conheceu. Alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, fazer alguma contribuição? Por mim, tranquilo, bacana. Ficou claro aí que a gente precisava saber e dar sequência aí na tarefa. Que legal. Bom, pessoal, então era isso, tá? Aí fica aí essa atividade para vocês já irem realizando essa coleta dos dados, tá? Que a gente vai precisar dos dados para a gente conseguir calcular a nossa produtividade inicial, que é o nosso T0, que vai ser feito no nosso terceiro encontro individual, tá? Então agora o nosso próximo encontro vai ser o encontro individual 2, a gente vai trabalhar aí, montar o nosso plano de ação e trabalhar com os problemas que a empresa vem apresentando. Beleza, gente? Então, eu vou pedir para vocês ligarem as câmeras, só para a gente poder tirar uma foto para registrar o nosso momento. Só ver se está conseguindo pegar todo mundo na tela. Eu vou tirar aqui um print, então, gente. Deixa eu só ver se eu consigo tirar pelo meu celular. Só um pouquinho. Bacana, gente. Muito obrigada, tá? Obrigada pela participação de vocês, pela paciência, né, pelo tempo dispensado aí. Foi muito bacana conhecer um pouquinho da história de vocês, todo mundo interagiu, foi bem legal, muito obrigada. E aí, qualquer dúvida que for surgir, qualquer coisa que vocês têm o meu contato, pode estar me procurando. Beleza? Tá joia, Denise. Obrigadão. Bom descanso para todo mundo. Certo? Obrigada. Bom descanso, gente. Bom descanso. Até a próxima. Até mais. Até.